Hoje nós vamos levar vocês para um dos destinos mais badalados do inverno suíço, St. Essa terra que o sol sempre brilha. É impressionante como esse lugar sempre tem céu azul apesar do frio. Esse lugar é realmente muito badalado, as celebridades, as melhores marcas, todas expostas ali. Mas será que dá para fazer uma viagem econômica por aqui? Vamos ver o que dá para aproveitar em St. Moritz, não gastando tanto assim, porque jamais vai ser gastando pouco. E bora lá com a gente aproveitar esse destino de inverno e dar muita risada, porque esquiar é uma coisa que a gente não sabe. Que lindo! Olha essa paisagem. Que conto de fadas é esse, meu Deus? Tudo muito branquinho. Oh, gente, que é isso? Nossa, olha, isso tudo branco. Esse aqui é o hotel que a gente tá hospedado, o Crystal Hotel. Ele fica bem aqui no centrinho da cidade. Você viu que ganha aqui, ó. Olha só. Ela tá feliz. Falaram na recepção que o minibar é complimentary. Então, tudo que tiver lá, você pode tomar. É de graça. Complimentary é de graça. Talvez tenha um bolo, talvez tenha uma lasanha. Vamos ver. O que tem no minibar? Vale a pena? Ó. Olha só, tem 2 Coca-Colas, 10 garrafas de esse negócio, 2 suquinhos, 2 brejas, mas que deve ser breja também. E a água. Não sei. Olha, o que é isso? Rivela. E o banheirinho aqui, delícia também, ó, uma banheirinha pequenininha, uns amenities, tudo muito bem arrumadinho. A gente chegou no escuro, mas olha esta vista. Gente, que é isso? Olha só. Nossa, olha. É muito perfeito. Das coisas que a gente encontra em St. Moritz, gente. Uma escultura de relógio em gelo aqui, no meio da rua. E ela não derrete, porque afinal, né, meu bem? Gente, que da hora. Tem várias esculturas. Olha, mais uma aqui. É muito da hora, né? E aqui, ó, a gente não tem esquina aí, então tem que vir alugar. A gente pega só aqui, ó, para 2 dias vão ser 144 frangos por pessoa. Então, além da sua bota de neve, né, você precisa ter uma bota especial para esqui. Vendo só? Ela encaixa no esqui. E daí a gente vai pegar tudo aqui, ó, o esqui, o polo e o capacete. Olha, o esqui que eu peguei, ele é um pouquinho menor do que eu, que é porque para quem é iniciante é muito mais fácil, tá vendo só? E aí ele tá testando a bota, entrando a minha, do Rafael. O Rafael tá com a botinha bem apertadinha, né, Rafael? Bem. Pra gente ter conforto na hora de esquiar, né? Na verdade, você não precisa ter conforto só, você precisa esquiar bem. Já estamos aqui com os nossos esquis e sofrendo, porque é horrível dar com essa bota, para pegar então o teleférico ou funicular, essa funicular, que a gente vai lá para cima na montanha até a aula de esqui. Para chegar no Corvilha, a gente tem que pegar um outro aqui, tá vendo? Ele é um pouco mais fechado e ele já é todo na parte aberta aqui, mas entre as árvores. Olha o pessoal já ali, ó, no esqui. Gente, tudo branquinho, que sonho, olha essa montanha. Ai, gente, é emocionante. Muito lindo. Ai, eu me emociono toda vez, porque, velho,
E o grande slogan de Samoritz é ter 300 dias de sol por ano, ou seja, isso é muito raro para montanha. A gente tem um céu azul sempre assim. E é isso, né, gente? A gente tem neve, céu azul, esse sol é um negócio realmente incrível, deixa tudo muito mais bonito. E, gente, estamos chegando aí para nossa aula de esqui. Custou 90 francos, 1 hora de aula. A gente já tinha feito aula em Santiago. Então a gente tem uma certa noção bem básica, Então por isso a gente quis pegar de novo a aula. E eu espero que a gente aprenda alguma coisinha, né? Pra gente ser um pouco mais, ser mais divertido, assim. Todo mundo aqui começando, aprendendo. Quem acha que é fácil, a gente subiu aqui com a corda e não é fácil. Eu tô aqui deitado, esperando o Rafael. E ele vai que vai, anda, vai pra um lado, vai pro outro, a gente aqui. Estamos aqui nas aulas, não tá fácil, é difícil. E dói muito a perna. A gente até pensou em pegar 2 horas de aula, mas a gente tá pensando em pegar uma hoje, uma amanhã. Tô cansativo, dói a perna, dói principalmente pra minha canela. O Rafael falou que tá com dor no pé, então não é nada fácil. E depois tem que ficar subindo assim, ó, nesse lift com a corda, porque esse é de iniciante, né? Nossa, você tem que ter força no braço. Então você tem que estar bem preparado fisicamente também. E aí, gente, vamos falar de segurança, né? Capacetinho sempre, porque esqui não é brincadeira. Você tem que ter um seguro viagem específico para esqui. A gente pegou um aqui da Áustria. Ele serve para o ano inteiro e ele cobre inclusive mergulho. Foi muito difícil, né? Oh, cansa demais as pernas. 1 hora só de aula, assim. Cara, estamos acabados. É muito desconfortável mesmo. Mas assim, dizem que o primeiro dia é o pior, né? E vamos ver nossa evolução ao longo dos dias. Ó, aqui mostra o preço das aulas aqui em cima. Então, 1 hora de aula, 120 francos se for de manhã e 100 francos se for à tarde. 2 horas, 230, 200 francos. São aulas privadas se você quiser em grupo. Aí você tem alguns pacotes, tipo 5 vezes, meio-dia, 350 francos. Tem também, se você é bem mais avançado, off-piste, também um guia de montanha, o preço ali. E tem o First Ski Experience, primeira vez que você vai esquiar, e são 2 horas de lição privada à tarde e custa 300 francos. E aí também tem o que? Toda essa parte aqui onde a gente tá. A gente tá aqui, ó, em Corvilha, tá vendo? E a gente tá muito aqui embaixo nas pistinhas, muito bobinhas, né? Só que aí a gente quer subir até aqui só de lift pra gente ter uma vista aqui da montanha, porque a gente provavelmente não vai conseguir fazer essa pista aí. Agora a gente tá tentando aqui sozinho, tá bem mais legal, né? Massa, ainda dói as pernas agora. Mas é isso. Ixi, moço, não vai embora não, fica aqui. Ah, que lindo. A gente já tá aqui com o professor, tá vendo só? E vamos tentar curling pela primeira vez, olha que coisa louca. A gente tá pegando as pedras e essa área aqui é uma área para jogar tênis durante o verão. E agora é uma pista de curling, atrás da gente é uma pista de hóquei. Ele vai soltar, tá vendo? E aí a intenção é entrar naquela parte vermelha ali, ó. Aquela bola vermelha onde já tem as outras, tá vendo? Aí tem que ficar dentro da bola vermelha. E você pode bater em uma do adversário e tirar do adversário. How is the weight of this? What? How much? 20 kilos. 20 quilos? Yes. É bem pesado, né? Caramba! Nossa, olha só, ele tá preparando. E a gente tem uma vassourinha aqui, né, gente? Vocês devem conhecer esse esporte pela vassourinha. Agora é a vez do Rafael. Vou deixar aqui também, vamos ver como é que ele vai
Essa aí, ele tava me explicando o que é com a perna. Ah, tá, entendi o que ele fez diferente de mim. O sapato, o pé direito ele coloca lá no canto. Ó. Olha só! Olha, esse aqui é o sapato, gente, que ele usa pra escorregar. E ele usa até uma proteção, tá vendo? Quando ele não quer fazer, porque tá muito, muito escorregadio. Mas ele usa isso aqui pra ajudar a escorregar lá pro fundo. Acabando aqui nosso treino. Muito legal, foi muito divertido. Realmente exige muita prática e não tanta força. E essas pedras, elas vêm da Escócia. Então, todas as pedras do mundo inteiro são escocesas. E agora uma modalidade mais avançada que é a vassourinha, ó. Ó, ele... vai. Nossa, ela vai mais rápido mesmo. Olha. Ai, meu Deus. Ó, esse mapa aqui, ele é interativo, assim, né? Ele mostra o que tá aberto, o que tá fechado. Aí, por exemplo, esse piso, né, que vai o mais alto possível, é o que tá aqui, ó. Tá vendo? Ele tá funcionando, mas sem ninguém dentro. Ele tá fechado, aí fica o xizinho, senão fica verdinho quando tá aberto, igual o que a gente usou pra subir. E é assim, ó. Aí dá pra você ver vários que tem aqui na montanha. E esse aqui são as de Samoritz. Ó, e é muito comum ter esses barzinhos aqui. Esse daqui, por exemplo, ele é da Audi. Ele foi feito para agora pro inverno. Aí fica tocando música, a galera tomando uma cerveja e descansando um pouco, porque todo mundo é de Deus, né? Mas olha essa vista, gente. Isso aqui é muito insano, né? Ó, aqui esse é o restaurante interno. Aí tem algumas coisas. E aí, ó, por exemplo, uma batata rosti custa 14 francos e 50. Aí uma lasanha, 26 francos. Canelone, 23. Então, assim... bonitas comidas, né? Bem servidas. Nossa, uma lasanha dessa deve comer 2 pessoas. Sobremesa eu vi lá que tem a partir de 8 francos. Aí um refrigerante, 5 francos. É ok até o preço pra cá. Não é um absurdo, não. E essa daqui é uma cantina, né? Que eles chamam uma das mais baratas. Ó, e temos vista. Olha que vistona, gente. Coisa linda. E aqui é onde passa o funicular. Aqui no inverno é comum ter várias lojas pop-up, que é essas que funcionam só durante um período de tempo. E uma delas é essa daqui, da Louis Vuitton. Olha que coisa linda, a vista que hoje tem. É incrível. Ficou bonitona. E assim, tá bombando essa loja no Instagram. Tá todo mundo postando foto. Vamos falar um pouco de preconceito? Que é sempre importante a gente pontuar umas coisas que a gente vê aqui. O que eu vi aqui foram muitos indianos. E claramente os europeus não estão confortáveis com eles, porque na verdade eles estão se tornando pessoas com mais poder aquisitivo. Então ela tá vindo para os lugares que as pessoas com mais poder aquisitivo vão, né? E claramente as pessoas, elas discriminam eles. Então todo lugar existe preconceito, lugar rico, lugar pobre, não tem jeito, lugar com estudo, lugar sem estudo. Mas é assim, gente, a gente sempre tem que estar com a mente aberta, muito aberta, sabe? Porque é isso aí, todas as nações têm o direito de crescer, se desenvolver, de ter poder aquisitivo. Todo mundo tá aí pra isso, né? Pra poder ter seu direito no mundo. Então, vamos ficar aí de olho, ficar esperto, né? Nas novas oportunidades que sempre aparecem, assim como os indianos fazem. São pessoas extremamente trabalhadoras e que merecem, sim, respeito e estar aqui. Ó, essas casinhas com carinha de alpino, montanha no fundo. Ai, meu Deus, que cidade fofinha! Samoritz é o único lugar no mundo que tem uma pista de bobsledding natural. E, gente, olha esse hotel aqui. Olha o que ele fez. Carrinho de bobsledding. Oh, meu Deus, com curva de urso. Oh, meu Deus, que coisa mais linda.
Todo mundo vai correr com o bobsled. Oi, que lindo! E aqui está tendo campeonato mundial de bobsledding. E para assistir o treino aqui é gratuito, ó. Eles colocam até um telão pra gente assistir. Da hora esse telão no meio das árvores, né? Olha só, eles sobem depois com uns carrinhos lá pra cima, depois que eles desceram. E a equipe atrás. Eu vou tentar fazer um vídeo aqui na câmera normal. Vai ficar na sua cara, Soraya. Olha só. Não, vai passar muito rápido. Olha lá, gente. A Rafael vai tentar filmar na câmera. Uau! Muito comum por aqui é também o passeio de charrete. Tá vendo só? Algo que a gente não indica, porque afinal, né, quem tá trabalhando são esses dois bonitinhos aqui, tadinhos. A gente veio visitar aqui o Museu do Bobsled, porque o bobsled foi meio que inventado aqui. Lá em 1904 o pessoal já fazia competição. E ó, tem alguns bem antigos. Esse, por exemplo, aqui, ó, acho que era um ônibus. Não tenho muita certeza porque as coisas aqui não estão em inglês, a gente tá tentando traduzir. Eu mostro aqui em cima as ligas de aço. Não tem como falar aqui de bobsled sem falar. A única coisa que o brasileiro lembra quando vê isso aqui, ó. O filme Jamaica Abaixo de Zero, que é de 93. Você já assistiu o filme, Soraya? Soraya não gosta de filme, deve ter assistido, porque passava muito Sessão da Tarde. Que é uma história baseada em fatos reais sobre o time da Jamaica, que o cara era um velocista e tentou ir para as Olimpíadas de verão como velocista, mas ele se machucou, não conseguiu ir e falou: eu vou para a Olimpíada de qualquer jeito é o jeito mais fácil. E decidiu ir para as Olimpíadas de inverno com bobsleds, e ele nunca tinha visto neve na vida dele antes, e eles conseguiram aqui, ó, competir, mas contando o final do filme eles não ganharam. Então, vai valer a pena assistir. Aí é o seguinte, esse museu ele só abre de terça-feira, 1 hora por dia. E é das 5 às 6, se eu não me engano. Vou colocar as informações aqui. Só que agora, como tá tendo a competição do bobsledding, aí eles fizeram alguns dias extras e é por isso que a gente conseguiu vir aqui. Ó, vai mostrando a evolução aqui dos carrinhos, o tamanho desses gigantescos, pesados, olha. E a gente já veio aqui um pouco mais novo, menorzinho, hoje em dia uma pessoa carrega. E olha só, essa aqui é a parte alta de Samoritz, onde a gente tá hospedado, né? E essa daqui é a parte baixa, onde tem o lago. Ó, aqui é mais uma loja pop-up. Essa daqui, no caso, é da Porsche. Aí eles trouxeram alguns carros aqui, tudo bonitão, né? Ali dentro parece ter alguma coisa de experiência. E aí tá acontecendo uma coisa aqui no lago. O lago fica inteiro congelado, mas congelado infinito, onde tá todas essas pessoas, os cachorros correndo. A galera pode caminhar por ele e tá tendo um evento, que é a Copa do Mundo de Polo. Bom, você chega aqui na parte de baixo, na estação de trem, aí você tem uma escada rolante aqui para você subir para a cidade. Que frio! Seja esperto, hein? Vem aqui, ó, com a escada rolante. Essa escada rolante aqui, ela é também uma galeria de artes. Aí dessa vez que a gente passou, tinha algumas fotografias do pessoal construindo a pista de bobsledding, que é a única pista feita à mão, né, de bobsledding do mundo. E essa daqui é a Via Células, a rua mais chique aqui de Samoritz. Olha, a gente tem uma loja da Dolce & Gabbana Casa. Acho que todas as lojas aqui de Samoritz são chiques. Exatamente. Essa é mais chique ainda. Giorgio Armani, que não é a Exchange lá, né? A Louis Vuitton, que parece que tá no carnaval. Eles estão com essa nova proposta de vitrine. Tem a Dior, Gucci, Bulgari. Olha o carro ali na frente, é um Phantom. Vamos chegar até lá. E aí aqui, olha, a gente tem o campeonato de polo, que tá acontecendo agora, essa semana. E polo é coisa de gente chique, né? Gente chique. Ó, é esse o carro, né, que você tá falando, Rafael? Olha só, é o carro da rainha. É o carro da rainha? A rainha tem um Rolls Royce desse. Ela não morreu? Ah, mas ela foi enterrada num desses. Ela foi enterrada num desses. Olha só o carrão aqui. Alguém tá hospedado nesse hotel, que é um dos hotéis mais chiques aqui. É, o Palace.
A gente tem a loja da Miu Miu aqui, Cartier, tem umas lojas umas marcas, né, que eu nunca ouvi falar. E tem a galera voltando do esqui. Aqui a gente vê sempre o pessoal caminhando pela cidade assim, carregando esse esqui que parece tão levinho, só que não. E aqui em Samoritz tem a Chiesa Futura, que é uma casa que foi construída pelo Norman Foster. Na verdade, ele é um prédio de apartamentos. Outras obras do Norman Foster que são bem conhecidas é o The Gherkin, a outra delas é o Reichstag, que é o parlamento lá em Berlim, e a Millennium Bridge também, aquela ponte de Londres que aparece nos filmes do Harry Potter. É bonitona, né? Só que olha atrás de mim, tem uma casinha aqui. Eu vou mudar a câmera. Essa casinha aqui é do lado e é um estilo alpino bem fofinho também. Olha só, pra quem tem dúvida aqui que é um hotel 4 estrelas, né? Que não é nem 5, é 4. Mas olha, a gente saiu à noite pra dar uma passeada. Já tinham arrumado o quarto de dia e arrumaram de novo, pegaram meu pijama que tava embaixo do travesseiro e montaram aqui certinho pra eu vestir a hora que eu vier dormir, ó. Eles arrumou a cama, tiram aquela coberta, aquela cobre-leito que tinha por cima e deixam preparado pra gente dormir. E olha como dá até um chocolatinho. E olha como é que tava a luz, ó. Uau! Essa então foi nossa estadia em Samoritz. A gente tentou gastar pouco, né? Mas, se tratando de um lugar como esses, eu vou contar que é realmente difícil essa missão. Mas viajar pelo mundo é assim, né? Tem dia que a gente tá em um lugar luxuoso, tem dia que a gente tá em alguns mais econômicos, passando perrengue. E se você gostou desse vídeo, então aguarde aí as próximas aventuras, porque essa viagem parece que não acaba nunca. Tem outros vídeos da Suíça aqui também no canal, não deixem de assistir, a playlist tá aí pra vocês. Um grande beijo e até mais!